Nós voltamos com o Jogo do Poder hoje, debatendo a reforma política com os deputados Harold de Oliveira, do PSC, e Francisco Floriano, do DEM. Deputado Floriano, voto distrital misto, outra proposta em discussão. O senhor acha que há, digamos, virtudes nesse modelo? O senhor acha que esse é o modelo mais adequado para uma transformação do sistema eleitoral brasileiro? Não acho. Eu sou contrário Por quê, deputado? a essa colocação. Eu acho que quando se tem, ou eles estão tentando arrumar para diminuir custos, eu acho que a melhor forma é viabilizar uma candidatura única, ou de 4 anos, ou de 6 anos. Uma eleição única? Única. Que você teria eleição em todos os níveis? Exatamente. Eu acho que isso vai ter diminuir o custo tremendo e rápido. Eu acho que não tem... Você não acha que poderia também sofrer algumas mudanças em relação, digamos, à apresentação das candidaturas que hoje são feitas através de marqueteiros com efeitos especiais mirabolantes, computação gráfica? Isso tudo encarece. Você criou no Brasil hoje a figura dos grandes marqueteiros, mitos que conduzem, que definem o processo eleitoral. Ou seja, você não acha que deveria tirar esses personagens e trazer a questão para o próprio candidato, para que ele conduza e aí haja mais transparência, aí haja mais, digamos, uma efetividade entre a mensagem que o candidato emite e o seu propósito real, porque hoje, na verdade, os marqueteiros criam discursos que depois de eleitos, os candidatos não se veem obrigados a cumprir. É verdade. Eu acho que eu defendo um pouco a parte de marketing político, que eu gosto, e a publicidade, o marketing está tudo envolvido nisso. Eu acho que vender um produto, vamos dizer, o produto seja a pessoa de um presidente, ou prefeito, ou governador, é necessário que a pessoa vá à rua. Essas criações absurdas, riquíssimas, isso tem que acabar no país. O país não vive... A realidade do Brasil, você vai em ruas aqui próximo, que tem pessoas morando em palafitas. Então isso tem que acabar. Esses recursos que surgem aí tem que se voltar para a população, para o nosso Brasil. Olha, eu diria o seguinte, eu concordo com o que o deputado está falando, com o que o Floriano está falando. Eu digo o seguinte, a eleição hoje, ela transforma o candidato numa fantasia. É totalmente artificial. Você cria um perfil e depois, na realidade, claro, porque na prática a realidade é outra, a realidade da prática é outra. Então ocorre isso. Mas, porém, hoje as redes sociais estão desmontando essas coisas porque você pode ter uma comunicação mais direta através das redes sociais. Eu dou como exemplo o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um deputado como todos nós somos. Ele é um deputado, mas o que tem? Ele tem um discurso, ele pegou um discurso, ele criou, ele com inteligência, ele viu onde estavam os opositores dele e fez os opositores dele escada, e ele também foi escada para os opositores. Começou Bolsonaro, Jean Willis. E aí pegou o discurso, ele é conservador, ele tem uma formação histórica dele, pensamento que é o nosso pensamento ocidental, judaico-cristão. Então ele foi subindo. E ele usa as redes sociais. E ele usa, e ele se vira e faz... Esse é um exemplo de prática política que independe de grandes financiamentos? Não, grandes não, de nenhum. Zero. Ele é um deputado como eu sou. É verdade. Ele não paga isso. Ele tem o subsídio que todos nós temos. Ele não tem financiador por trás dele, não. Mas o senhor acha que o modelo dele pode ser aplicado a todos os deputados? Não, eu apenas dei como exemplo. Sim. Eu estou dizendo que esse é um exemplo. É claro que não, porque hoje... A eleição ela foi distorcida por toda essa indústria que começa com um marqueteiro e vai acabar lá no cabo eleitoral. É uma indústria de 2 em 2 anos, entra dinheiro para chuchu nessa indústria eleitoral, que exatamente passa também pela mídia de um modo geral, principalmente a tradicional. Outro assunto está distorcido. Outro assunto que volta e meia vem à baila, geralmente nos momentos de crise, deputado, é a questão do parlamentarismo. O PSDB sempre defende o parlamentarismo, o senador Serra é um entusiasta do parlamentarismo. O senhor acha que... Mas o parlamentarismo já foi derrotado no Brasil 2 vezes. Ou seja, em 2 plebiscitos, o parlamentarismo foi derrotado. O senhor acha que há clima para voltar a esse debate, deputado? Eu fico o seguinte, infelizmente, eu leio, eu estudo. Então, eu procuro ampliar o meu conhecimento. O parlamentarismo é um sistema muito virtuoso.
E nós não temos uma estrutura política virtuosa Brasil capaz não tem. de sustentar, e nem culturalmente. O Brasil, culturalmente, nós somos individualistas, dionisíacos, quer sempre falar com quem manda, você não quer falar com o assessor. Essa coisa do brasileiro é cultural. Então, o presidencialismo é o que melhor se adapta ao Brasil. Deputado Floriano, o senhor também acha que o parlamentarismo Não não funciona mais. funciona no Brasil? Não deu uma, não deu a primeira vez, não deu a segunda, vai dar. Isso não tem. Eu sou a favor, presidencialismo. Com poucos partidos. Com certeza. E não Pra tem ter assim- governabilidade. Agora, com poucos partidos, muito bem. A ideia de se criar a cláusula de barreira era uma ideia que vai ao encontro dessa proposição. No entanto, já se reduziu de 3% para 1,5% para facilitar a vida de alguns partidos. Outra coisa, na questão da fim das coligações proporcionais, se criou a figura da federação de partidos. Ou seja, os partidos podem se juntar na eleição desde que continuem com a atuação parlamentar. O senhor acha que essa maneira de criar uma federação de partidos é uma maneira de driblar, digamos, o fim das coligações, ou o senhor acha que a federação de partidos é pertinente e ajuda, digamos, a construir um sistema partidário mais eficiente? Não, é democrático, eu acho que porque os deputados que estão lá e que vão compor essa federação, eles foram eleitos. Então, a legislação barra, né, não alcança o desempenho, porém eles foram eleitos. Criar essa possibilidade é muito importante, no meu entendimento, é democrático e é importante, porque isso será um processo, como todo processo social. Na primeira eleição fica assim, na segunda, e vai se aperfeiçoando até que num ponto vai chegar que não vai ter Deputado nem Floriano. mais federação. O senhor acha que a federação é uma saída para os pequenos partidos? Eles se coligam com partidos de afinidade ideológica e, dessa maneira, É uma saída. Eu ficam acredito. obrigados a ter um comportamento no parlamento também em consonância com os partidos da eleição, É verdade. que se aliaram na eleição. Eu acho que é a saída da coligação, como eles dizem, né? Partido para a federação. Federalizar, eu acho que é um caminho. E eu acho que aí tem solução para os pequenos partidos, que aí tem que ter respeito para aqueles que fundaram, que se criaram suas assinaturas pelo país. Eu acho que tem que ter um respeito com os partidos aí, que não têm expressão, mas estão aí. Principalmente no voto do eleitor nesses candidatos, né? Exatamente. Nesses deputados. Deputado, vamos mudar um pouco de assunto. Não, só queria dizer Pois uma não, coisa. conclui, rápido. Uma mudança que já houve é o seguinte, é que a proposta que está vingando agora da coligação, acabar com as coligações, mas implantar esse 1,5% já no ano que vem. Sim, com já em 9 2018. estados. Sim, perfeito. O presidente Temer, nessa semana, suprimiu aquela reserva ecológica, florestal, entre o Pará e o Amapá, permitindo, a reserva indígena, permitindo a exploração das minas de ouro que existem naquela região, uma região com bastante minas e com bastante reservas minerais. Há muita polêmica em relação a isso, há muita discussão em relação a isso. Essa reserva foi criada pelo general Figueiredo, ainda no período militar. Em 84. Em 84. E os movimentos ecológicos estão protestando o Brasil afora contra essa decisão, que não foi precedida de uma discussão maior junto à sociedade. Qual é a sua opinião, deputado? Minha opinião, sou absolutamente contrário a esse decreto. Isso é um absurdo. Você vai abrir ali uma ferida no meio. Eu vou porque conheço bem, porque esse decreto do presidente Figueiredo, eu, por outros motivos e por relações até pessoais com ele, e por ter morado 4 anos em Belém, que eu fui superintendente da Embratel na região amazônica. Então eu conhecia aquilo, porque isso mudou muito. E essa reserva foi demarcada e eu tive a oportunidade de até opinar sobre essa reserva. É uma reserva que tem um subsolo rico, tem uma biodiversidade enorme e não há necessidade de fazer isso dessa forma, isso tem que ser debatido. Como é que você vai fazer por decreto? Você vai abrir, expor num mundo onde num universo que nós não temos sequer como fiscalizar o que vai acontecer lá hoje. Deputado Floriano, na verdade, o governo diz o seguinte, que abriu, mas que a exploração tem que se adequar aos limites da preservação ambiental daquele terreno. O senhor acha que há condições de cumprir essa proposição, ou seja, permitir a exploração preservando ambientalmente a região? Eu acredito sim. Nós temos uma lei, inclusive, é um projeto de lei meu,
que fiscaliza precisamente essas empresas que faz uma destruição em meio ambiente. Eu acho que na colocação de que empresas capacitadas hoje, com muita tecnologia, eles entram e se tiver que fazer o replantio, se tiver que fazer a retirada de algum mineral, mas dá principalmente a condição de de não agredir o meio ambiente. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.